contraste. É a TC simples, mais a angiotomografia arterial intra e extracraniana. Tá certo? Então, são 3 exames. São 3 exames, literalmente 3 exames. Eu vou compartilhar a tela de novo. Beleza? Eu posso continuar, pessoal? Pode. Tá todo mundo ouvindo, né? Pessoal, e aí só lembrando para vocês do que é um hematoma epidural, né? O hematoma epidural é esse que tem uma lente biconvexa, tá? E tem um desvio das estruturas da linha mediana, tá? Geralmente ele faz esse desvio. Como é que eu meço esse desvio? Isso aqui pessoal, isso aqui é importantíssimo para a vida de vocês. Quando vocês se depararem com uma lesão dentro da cabeça, a primeira coisa que vocês vão ver é o desvio das estruturas da linha mediana. Então, vocês vão passar um traço no meio da calota, dividindo a calota bem no meio, bem simétrica, tá? A gente muitas vezes usa essa crista óssea que a gente tem aqui. Tudo bem? E aí a gente olha onde que estão os ventrículos. O ventrículo está muito desviado, né? A gente vê o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, entre os ventrículos existe literalmente o meio do crânio, é o septo pelúcido, tá? Então, o septo pelúcido passa um traço de onde está o septo pelúcido para onde ele deveria estar. Isso aqui é o desvio da estrutura da linha mediana. Isso aqui deve estar medindo 1,2, geralmente é por volta de 5 milímetros, tá? Então, isso é um critério que você usa para cirurgia imediata. Então, você avisa para o cirurgião que o paciente está fazendo desvio das estruturas da linha mediana, significa que ele deve estar herniando, ele está em iminência de herniar as tonsilas cerebelares, tá? E aí ele tem que operar urgente, senão ele morre, beleza? Já o hematoma... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Não. Então, esse exame é só para mostrar também que o sangue, quando ele está bem recente, ó, ele fica bem branco, tá? Esse paciente acabou de ter esse hematoma. Isso aqui já é um formato de hematoma subdural, ó, parece uma banana. O subdural parece uma banana. Na tomografia, é muito mais fácil da gente dizer a data em relação à ressonância. Isso aqui é uma ressonância, isso aqui é uma tomografia. Na ressonância, eu não consigo datar sangue extraaxial. Se o sangue for uma coleção, eu não consigo datar, dizer se é agudo, subagudo, crônico, não consigo. Eu só consigo se for sangue dentro do parênquima. E isso a ressonância tem essa limitação. A tomografia não. A tomografia, depois de um mês que a pessoa parou de ter esse sangramento, fica mais ou menos da mesma cor do líquor. Então, eu sei que isso aqui é crônico, tá certo? Então, é uma maneira de você diferenciar. Professora, Oi. e na ressonância, a senhora falou que dentro do parênquima o sangue vai poder acusar se é mais recente ou mais antigo. Exatamente. Mas como ele vai acusar isso? Tipo, qual vai ser a diferença? A gente vai olhar as sequências T1 e T2. Eu não quero falar agora para vocês sobre isso, porque é um pouco complicado e não faz muito sentido nesse momento. Não, então não fala não. Se você quiser, eu te explico. Eu vou mostrar isso para vocês no S7. Mas se você quiser, depois eu te explico, tá bom? Porque você usa T1 e T2, e aí você vê como que fica a cor no T1 e no T2. Dependendo dessa diferença, você tem 5 possibilidades de idades de hematoma, tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Professora, oi. Quando for os hematomas, aí a gente faz primeiro TC ou primeiro ressonância? Para trauma, não existe nada melhor do que tomografia. Para trauma, é sempre tomografia. Lembra que trauma é uma coisa com iminência de morte. Então, assim, a tomografia, você vai... Isso aí, quando eu for... quais são as indicações de tomografia? De maneira geral, iminência de morte. Então, você vai entrar aí o trauma, tá certo? Suspeita de fratura, tá? É isso aí que você vai fazer. E no caso do abdômen agudo, já chegando no abdômen agudo, o único exame que eu faço que é tomografia logo de cara é se eu suspeito de diverticulite. Se eu não suspeito de diverticulite, o primeiro exame é a ultrassom, tá bom? Certo. Então, beleza. Obrigada. De nada. Então, a última questão para a gente terminar aqui rápido é a cefaleia. Então, é uma mulher de 31 anos apresentando quadro de parestesia, né? Transitória no membro superior esquerdo.
Aí passou, depois de um mês apareceu uma parestesia no pé direito. É um negócio que é meio salpicado, ela pode ficar 6 meses sem ter nada, aí depois ela tem de novo na perna. Aí fica com, às vezes, um déficit motor por 14 dias, depois passa. É um negócio que vai, ao longo da vida da pessoa, ela tendo crises, tá? Essa história é muito típica de esclerose múltipla, tá bom? E aí, qual a conduta radiológica? Para isso aqui, pessoal, a pessoa não vai morrer de hoje para amanhã, né? Então, assim, a pessoa pode pedir uma ressonância, tá bom? E qual é o nome do sinal radiológico esperado, né? Então, Dedos de Dawson. excelente, Pedro, excelente. Então, isso aqui Obrigado. Então, isso aqui são os dedos de Dawson, tá certo? Então, a pessoa tá aqui. Como é que eu vou ver? Isso aqui é um plano sagital, tá? Então, lembra da estrutura sagital que tá passando aqui? A pessoa tá literalmente de perfil. Então, eu tô vendo o plano sagital e eu tô vendo lesões periventriculares que têm a distribuição perivenular. As veias, elas fazem um formato de 90 graus em direção ao corpo caloso. Elas entram no corpo caloso fazendo 90 graus. Então, você vai ter esse formato de lesões perivenulares, tá certo? Que acabam fazendo esses dedos de Dawson, tá bom? E como é que eu dou o diagnóstico? O diagnóstico, eu preciso de uma clínica, a pessoa precisa ter a clínica, tá? E ter o achado radiológico. Então, o achado radiológico são 2 lesões em 2 espaços diferentes, em tempos diferentes. 2 lesões, né? Pode ser aí nos lugares, né? Os lugares possíveis são 4 possibilidades. Subcortical ou cortical. Então, hoje em dia a gente já aceita cortical também. Então, por exemplo, aqui em cima, eu estou vendo lesão cortical. Ó. Vocês percebem que tem umas áreas mais brancas aqui, ó, nesse giro? Esse giro está diferente daqui de trás, ó. Então, aqui é córtico subcortical. Então, aqui é uma localização. Outra localização é perivenular, que é isso aqui, periventricular, tá? Outra localização. A terceira localização é no cerebelo, que a gente chama isso de infratentorial, porque está abaixo do tentório, infratentorial. E a quarta localização possível é na coluna, tá? Então, quando a pessoa está esperando que seja esclerose múltipla, ela pede exame em todas essas localizações. Ela vai pedir ressonância de crânio e vai pedir ressonância de coluna cervical, dorsal e lombar. Ela vai pedir esses 4 exames. Isso a gente chama de neuroeixo. Neuroeixo é onde tem sistema nervoso, tá? A gente sempre pensa muito no crânio, mas tem medula também, entendeu? E a medula, ela conta. Às vezes a pessoa só tem uma lesão aqui, periventricular. E aí, quando eu olho a coluna, eu vejo que tem outras. Aí você, nossa, não, aí tá aí, eu encontro, tem uma disseminação espacial. E a disseminação temporal é que essas 2 lesões, elas têm que ter tempos diferentes. Como é que eu digo que a pessoa está com tempo diferente de lesão? Uma realça e a outra não realça. Então, eu preciso injetar contraste nesse exame. Então, é uma ressonância de crânio e colunas com contraste, tá certo? A gente geralmente faz com contraste. Porque para a gente datar isso, dizer que uma lesão é recente e outra é antiga. Tá bom? Então, Professora, diga, cara. Eu queria saber, eu tinha anotado que o diagnóstico precisava de 2 lesões em 2 locais diferentes ou em 2 tempos diferentes, mas eu considero ou I. I, tá bom? Então, obrigada. É o que a gente chama de disseminação temporo e espacial. A pessoa tem que ter disseminação temporal, que é uma lesão realçar e a outra não realçar, e espacial, porque está em 2 localizações diferentes, existindo essas 4 localizações possíveis, tá certo? Tá certo, obrigada. De nada, querida. Bem, agora diga, Bela. A senhora pode só repetir o nome dos 4 lugares? Sim. Subcortical ou cortical é um local só, tá? Um exemplo aqui por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, não sei se você percebe que aqui deve ter uma lesão que está pegando um pouco de córtex e substância branca. Sim. A mesma coisa aqui em cima, ó. É uma lesão que está pegando o córtex também. Se você comparar o córtex daqui e daqui, ele está mais diferente daqui. Aqui é uma coisa mais branca aqui, tá? Sim. Então, isso aqui seria a localização subcortical. Essa daqui seria periventricular, que está perto do ventrículo, tá bom? A quarta localização é alguma lesão infratentorial, tá? Pode ser no cerebelo, pode ser na ponte, pode ser no pedúnculo,
pedúnculo mesencefálico, tá certo? Pode ser em alguma dessas regiões abaixo do tentório aqui. Geralmente você vai olhar para o cerebelo, tá? Tá bom. E a quarta e última, na medula, tá bom? Certo. Professora, Pode falar. quando a gente vai descrever... Tá dando para ouvir? Tá, muito bem. Pronto, quando a gente vai descrever o sinal dos dedos de Dawson, né? A gente descreve que são lesões no corpo caloso ou a gente descreve que são lesões na substância branca periventricular? A gente descreve que são lesões na substância branca perpendiculares ao corpo caloso. O nome bonito, o nome correto é esse. Porque ela não tá, ela é perpendicular. O dedo de Dawson é isso. São lesões perpendiculares, como se isso aqui fosse o corpo caloso, ó. E a lesão, ela vem perpendicular na substância branca, acima dele, né? Substância branca perpendicular ao corpo caloso, tá bom? Certo, professora, obrigada. De nada. Posso ir para a R? Pode ser. É só saber as sequências. Na esclerose, eu faço T2 e Na FLE, é isso? esclerose, a gente vai fazer uma as sequências normais da tomografia de crânio. Aqui me dá a imagem clássica de dedos de Dawson, é o FLE, tá? E isso caiu nessa prova da USP. Perguntou qual era a sequência que você usava para ver os dedos de Dawson. A melhor sequência é o FLE. Porque o FLE é a melhor sequência para ver qualquer lesão de parênquima. Não é só porque estamos na esclerose múltipla. Qualquer lesão de parênquima, a melhor sequência é o FLE, tá bom? Certo, obrigada. De nada. Professora, a gente sempre injeta o contraste? Nem sempre. Na esclerose múltipla, até mais ou menos 6 meses, isso é muito recente. Isso mudou em setembro do ano passado. Então, até o ano passado, a gente sempre injetava, não importa como, quando, por quê. Porque para a gente datar a lesão nova, a gente precisava injetar. Hoje em dia, a gente só injeta se a pessoa tiver tido uma clínica nova, tá? Apesar de que a gente corre o risco de estar perdendo lesão. Como é que a gente faz isso, então? A gente realmente conta todas as lesões e olha, compara a toma anterior com a toma recente. Se você tiver a possibilidade de comparar, você consegue não injetar, tá certo? Porque se tivesse uma lesão nova, você não injeta. Isso porque já se viu que o contraste da ressonância magnética, ele se deposita na cabeça. Ele se deposita nos núcleos denteados. Ainda não existe nenhum problema descrito relacionado a isso. Mas nunca se sabe. Daqui a 15 anos, 20 anos, vão se descobrir que, nossa, pessoas que têm muito depósito têm uma chance maior de ter doença tal. Tipo, ninguém sabe. Então, pelo sim, pelo não, se a gente puder evitar, a gente evita. Mas também, se tiver que injetar, vai injetar, porque a gente nunca encontrou nenhum problema. Ressonância, a gente injeta contraste desde que ela existe, desde que sempre a gente injetou e nunca viu nada, né? Então, assim, só por uma questão de segurança mesmo, assim. Beleza? Obrigada. Pessoal, hérnia. O que é que eu quero que vocês lembrem das hérnias? Hérnia, pessoal, é lembrar o que é um abaulamento e o que é uma protrusão. Um abaulamento, essa figura é perfeita para descrever. Ó. Isso aqui é como se esse azulzinho é o disco, tá? Então, o disco ele teria que estar no mesmo nível do corpo vertebral. A gente vê o corpo vertebral aqui embaixo, né? Esse negócio branquinho seria o corpo vertebral ainda. E o abaulamento seria a pizza. Seria o corpo vertebral que ele literalmente vai com a pressão, com a gravidade, ele se achata. Vira uma pizza. Então, ele transborda em relação ao corpo vertebral, tá vendo? Então, isso aqui é um abaulamento. O abaulamento ele pode ser assim difuso e ele também pode ser assimétrico, tá? Não tem problema nenhum. Assim, não é que um seja pior que o outro, né? Vai depender se ele toca ou não raiz nervosa, tá certo? E a protrusão, por outro lado, ela geralmente é uma coisa menor. É quando protruiu apenas uma partezinha do disco, né? Então, a protrusão ela pode ser focal ou ela pode ser de base larga. Base larga, quando ela tem menos de 180 graus aqui, que se a gente dividisse o disco no meio em 360 graus, se ela tiver menos do que 180 graus, isso aqui é uma hérnia é uma protrusão de base larga. Isso aqui é uma protrusão focal, quando é menos de 90 graus, tá? Geralmente, pessoal, é focal, mas ela pode ser bem larga, pode ser
Pode ser bem grande como está aqui descrito, tá? E o importante vocês lembrarem das localizações das hérnias. A hérnia, ela pode ser posterior, tá? Pode ser paramediana, que é justamente o caso em questão. Ela é paramediana, ela não é aqui bem mediana, tá? Você pode chamar ela de mediana e paramediana, fica mais fácil, tá? Mediana quando ela é bem no meio, paramediana quando ela tá paramediana, né? Foraminal quando ela pega o forame de conjugação e extremo lateral quando ela tá pegando essa parte que não tá passando nem raiz aqui. Então, vocês não precisam nem se estressar se for uma hérnia extrema lateral, porque geralmente ela é assintomática, não tem nenhuma raiz nervosa passando aí. O problema é quando ela comprime raiz nervosa. Então, a dor radicular, né, a dor de hérnia é relacionada à compressão de raiz. Então, se eu estiver falando aqui de onde é que vai ter compressão de raiz? Quando ela é paramediana, que é o caso aqui, e quando ela for foraminal, que é essa do forame de conjugação, tá? Então, a gente tem, quando a gente está nos níveis lombares, a gente tem essa distribuição habitual das raízes. Isso acontece nos níveis lombares, tá? Acima disso, a gente tem medula. Então, a medula, você não consegue comprimir só uma raiz dentro da medula. Ou você comprime a raiz do forame de conjugação, lá em cima, acima das lombares, tá? Que seria aqui. Ou você comprime a medula inteira, beleza? Essa compressão das raízes intracanais, ela vai acontecer justamente quando acaba a medula e você começa a ter as raízes da cauda equina. Então, justamente a partir de L2, tá? Então, a partir de L2, vamos dizer que isso aqui fosse L2, né? Aqui seria L2, do forame que está passando no forame de conjugação. L3 estaria aqui, essas aqui. L4 aqui, L5 aqui, S1 aqui. Então, elas ficam enfileiradas. Elas ficam em organização enfileiradas, tá? Beleza, galera? Uma coisa importante que é legal que vocês saibam uma coisa que as monitoras, elas inclusive me perguntaram se estava certo ou errado. Quando é que eu vou dizer que a raiz, por exemplo, de C1, né? De C1 até C7, como é que saem essas raízes? A primeira raiz C1, ela sai acima de C1. Então, quando eu estou no nível de C1, C2, a raiz que vai sair no forame de conjugação é C2. A intracanal seria C3, mas só que a gente não consegue, elas se misturam. Aqui nessa região acima da região lombar, né? Na verdade, você acaba comprimindo muita raiz, mas eventualmente você pode ter uma queixa de um C3. Se for realmente bem localizado ali, às vezes você tem, tá? Mas só a título de curiosidade, a raiz do forame de conjugação vai ser o quê? Entre C2 e C3, vai ser C3. No forame de conjugação, entre C3 e C4, C4. Entre C4 e C5, C5. Entre C5 e C6, C6. Entre C6 e C7, C7. Entre C7 e D1, C8. Isso daí cai muito em prova de residência. Qual a raiz que está no forame de conjugação entre C7 e D1? Vai ser C8, porque é a pegadinha do malandro. Como a gente só tem 8 corpos vertebrais, a galera gosta de cobrar isso. Quando eu estou abaixo na região lombar, aí a galera pode cobrar, e é justamente uma coisa que eu vou cobrar de vocês, porque cai em prova de residência mesmo, é justamente isso aqui, ó. Então, assim, por exemplo, a pessoa tem uma hérnia, né, uma protrusão, que aqui no caso, ela é uma protrusão mediana e paramediana, né? E qual é o nível que eu tô aqui, pessoal? Alguém é capaz de identificar isso aqui? S1. Não, de L5 a S1. Excelente, isso mesmo. L5 e S1. Então, isso aqui está acontecendo nesse nível, né? Então, que raiz vai estar passando aqui? Intracanal, qual é a raiz que está sendo comprimida? L5. A intracanal é S1, tá? A raiz que partiu no forame de conjugação, que é justamente essa daqui, seria L5. Abaixo de dorsal, D1, abaixo de D1, o que é que vai ser? Vai ser entre D1 e D2, D1. Entre D2 e D3, D2. Entre D3 e D4, D4. Tá certo? Entre L1 e L2, L1.
intracanal L2. Entre L2 e L3, L2, intracanal L3. Entre L3 e L4, foraminal L3. Intracanal L4, tá certo? Então, Professora, então Hum. a que tá saindo é a de cima. Aqui tá E a que tá saindo continuando L5, é a de baixo. Exatamente. Aqui fica intracanal, é de baixo, como se fosse L1. É o S1, né? Eu tô já no nível sacral. Tá bom? Mas Então, tá bom, obrigada. Se a hérnia fosse forame de conjugação, ela seria de L5. Ela seria L5, a compressão seria L5. Se isso aqui tivesse comprimido bem aqui, ó, no forame de conjugação, eu estaria comprimindo a raiz L5. Tá certo? Beleza? Eu não entendi Beleza, como é que comprimiria S1 aí. Ó, S1 do lado direito tá aqui. Cadê S1 desse lado? Você não vê, tá borrado. A região aqui, essa hérnia, ela tá comprimindo essa raiz de S1 desse lado, que eu tô vendo S1 desse lado. E cadê S1 desse lado? Eu não vejo. É como se estivesse empurrando as raízes e elas acabam se juntando. É possível comprimir raiz de S2 aqui? É possível. Às vezes a paciente é uma única hérnia, mas é uma hérnia intracanal enorme, paramediana, enorme, ela vai estar pegando S1, S2, S3, por exemplo. Entendeu? O que é que pode causar isso? Um tumor. Às vezes a pessoa tem um tumor nessa região intracanal medular, e o tumor ele pode estar comprimindo S1, S2, S3, e aí Professora, de raiz, de compressão radicular. Diga, Bia. mas só na imagem, assim, pelo tamanho da hérnia, como é que a gente sabe quantas raízes ela está abrangendo? Geralmente ela pega só a primeira. Tá? Aqui Então, só eu que tá falaria que imediatamente ela tá abaixo, pegando né? S1. Porque Pega só que tá imediatamente abaixo, né? É a raiz que estaria a primeira, a próxima que vai sair no forma de conjugação abaixo, né? E elas estão enfileiradas aqui, mas elas estão saindo no forame justamente abaixo. É só a fila. Você é a próxima a sair. Para você faltam duas, né? É nesse esquema, tá? E aqui a gente... Certo. Eu não tô entendendo o que é essa região mais hipointensa. Isso aqui, né? Isso aqui? É. Isso aqui são como se fossem as raízes todas juntas, comprimidas por conta dessa hérnia. Elas se juntam, em vez de ser uma bolinha, né? Você junta a bolinha de baixo com a seguinte, vira um negócio meio, quase como se fosse uma massa, né? Ah, eu tô entendendo. Ficam as raízes meio especificamente a juntas. raiz, né? Em vez de serem só bolinhas separadas pelo líquor, essas bolinhas podem se juntar e se aglomerar. Tá? Então, você vê um monte de raiz aqui junta. Geralmente, está comprimido só a raiz que vai sair no forame de conjugação abaixo. Né? E o líquido é o que está hiperintenso, né? O líquido é o que está hiperintenso. Excelente, Bia, exatamente. Professora. Obrigada. De nada. Professora. Oi, diga. A raiz que passa intracanal é a de baixo e a forame de conjugação é a de cima. Isso. Em todos. Exceto nível cervical. Tá? A partir de D1, que eu chamo D1, os radiologistas chamam de D em vez de T, tá? Mas tanto faz. A gente chama D1 para não confundir com a sequência T1, assim, é meio ridículo, mas é por isso que a gente não chama de T, tá? Tá, obrigada. Professora, se fosse no caso da cervical, tipo, entre C2 e C3, aí no forame seria C3 e embaixo? C3 e C4 intracanal. Tá, entendi. Só que, quando geralmente a gente está acima dos níveis lombares, é onde tem medula, geralmente é muito difícil você ter uma sintomatologia específica de uma raiz. Geralmente você tem uma sintomatologia mais grave, que ela é como se você tivesse uma paralisia daquele nível, tá empurrando tanto como se isso aqui fosse a medula, né? E aqui a hérnia. Então, quando a hérnia começa a comprimir a medula, você vai ter uma mielite, né? Uma alteração da região da medula, que pode dar, inclusive, paralisia, a pessoa ficar sem sentir nada daquele nível para baixo. Pode ser uma coisa mais grave. Porque ali já é trato, né? Ali já é trato e não é só raiz, né? Exatamente, entendeu?
Então, o mais provável quando você está falando de região cervical e dorsal, é mais fácil você ter hérnias no forame de conjugação. Para estar dando aquela sintomatologia, é mais fácil ser no forame de conjugação. Não é assim, não é obrigado, não é que tem que ser sempre, mas geralmente vai estar no forame de conjugação, tá? Quando ela é intracanal nesses níveis, geralmente ela dá uma síndrome de mielite. A pessoa, a partir daquele nível, ela não está mais sentindo nada, entendeu? É uma coisa mais grave mesmo, tá? Obrigada, professora. De nada, Lívia. Então, e para encerrar, né, galera? Encerrar aqui. Vamos lá para abdômen, né? Então, abdômen, pessoal, qual é a história clássica de apendicite? Essa história aqui, né? Criança, ígida, com forte dor periumbilical que migrou para a região da fossa ilíaca direita. Pessoal, pensar sempre nos diagnósticos diferenciais de apendicite, tá? Então, você vai olhar para as estruturas que compõem aquela região da fossa ilíaca direita, né? Então, o que é que tem? Tem intestino delgado, vai ter íleo aí. Então, algumas doenças, por exemplo, Crohn, gosta de pegar a região de íleo. Então, o Crohn, infelizmente, ele acomete crianças jovens, pessoas jovens, não só crianças, geralmente em torno de adolescência, assim, 14 anos, em média, mais ou menos isso, tá? E aí a pessoa pode abrir o quadro de doença de Crohn parecido com apendicite. E, na verdade, pode ser Crohn, que é uma inflamação crônica do intestino. A gente vai falar disso provavelmente daqui a 2 semanas, tá? Então, só para vocês ir adiantando. Então, tem gordura mesentérica, tem intestino grosso, tem seco, né, aqui, tem cólon ascendente. Então, uma diverticulite num paciente mais idoso pode ser sim do lado direito, tá bom? E quando a gente fala de mulher, órgão pélvico. E não dá para esquecer do aparelho urinário, porque às vezes o cálculo ele pode estar migrando e pode dar uma dor aqui na fossa ilíaca direita, tá? Então, esses são os diagnósticos diferenciais de dor na fossa ilíaca direita. Tá bom? Quando é que eu estou suspeitando de apendicite, né? O que eu peço? Primeiro exame que eu peço. Eu até já falei quais os exames, assim, anteriormente, mas qual o primeiro exame que eu peço? Quando eu suspeito de apendicite? Ultrassom. Primeiro exame é ultrassom. Apesar de que, muitas vezes, pessoal, a maioria das vezes, eu não vou ver no ultrassom. A maioria das vezes. Mas por que eu peço ultrassom? Porque em 40% das vezes eu vou ver no ultrassom. E como geralmente a apendicite é uma doença de gente jovem, eu evito irradiar uma pessoa, né, jovem, tá bom? Então é por isso mesmo que eu peço ultrassom, tá? Então, primeira coisa é ultrassom. Não enxerguei o apêndice no ultrassom, porque o apêndice é uma estrutura móvel, aí eu vou pedir tomografia, tá? E aí vem o achado clássico no ultrassom, o que é? Que é o mesmo da tomografia. Você vai encontrar uma alça em fundo cego, em dedo de luva, parece um dedozinho de luva, tá? Quando você mede esse diâmetro transverso, tem mais do que 6 milímetros, então o apêndice ele tem que ter menos de 6 milímetros, e a espessura da parede menos do que 3 milímetros, mais do que 3 também é indicativo de apendicite. Outra coisa, você não consegue comprimir com o transdutor, tem a pele e o apêndice. Você não consegue comprimir no transdutor esse apêndice. Ele tá duro, é demasiado, tá? Então, é uma coisa que no ultrassom a gente consegue ter esse achado. E quando você liga o Doppler, você vai ter um aumento de vascularização, tá? Quais são 2 achados clássicos da tomografia? Na tomografia, pessoal, o que é que eu vou ver aqui? Isso aqui é a tomografia. Então, essa bolinha aqui é o apêndice. Acreditem, essa bolinha aqui é o apêndice, tá? Eu tô vendo um corte axial, tá? Aqui o apêndice novamente, né? O apêndice está espessado. Então, você vai ter o aumento da dimensão dos órgãos, né? Qualquer órgão, quando você tem um abdômen agudo, abdominal, primeira coisa que você vai ter, aumento da dimensão daquela estrutura, tá? Aqui no apêndice, no caso é apêndice. E, além disso, pessoal, olha para a gordura desse lado de cá. A gordura é esse cinza escuro, ó. Olha para a gordura ao redor da área doente, ó. Aqui você vê bem essa gordura, ó. Gordura densificada ou borrada, tá? Então, gordura densificada ou borrada é um achado que vai acontecer em qualquer abdômen agudo, tanto na apendicite como em qualquer outra região, tá? E o aumento da dimensão dos órgãos. Diga. Esse é em qualquer abdômen agudo inflamatório? Qualquer abdômen agudo inflamatório.
E Mas não só só o isso, a inflamatório. pessoa tem um câncer, pessoal. A pessoa tem um câncer, vai acontecer isso. A pessoa tem uma inflamação, uma infecção ou um câncer, essas três coisas vão dar borramento da gordura ao redor do órgão, tá? Então, é uma coisa que eu vejo aqui no apêndice. Eu vou ver se ela tiver um tumor de apêndice, que existem tumores linfóides, eu vou ver também gordura densificada, tá bom? Então, é uma coisa que chama sempre a atenção. Quando a pessoa está doente, é mais fácil de encontrar a doença dela. É muito fácil de encontrar a doença dela. É só olhar que está densificado ali. Você, ops, aqui está a doença. Achei. Tá? E outra coisa é quando eu injeto contraste, essa área que está doente, tanto inflamada, infectada ou com câncer, vai ter realce da estrutura dessa área doente, tá bom? Beleza? Certo. Então, mas isso é uma consequência de um processo inflamatório. Isso é uma consequência do processo inflamatório. Isso é por conta de célula inflamatória, de edema, tá certo? É por isso que acontece isso, né? Certo, muito pessoal, os planos aqui, pessoal, axial, né? Isso aqui é um plano axial. Como é que eu sei? Tá aqui a região do sacro, ó, né? A barriga da pessoa cortada perpendicular à coluna, né? Isso aqui, o que eu tô vendo? Isso aqui, galera, ó, isso aqui é como se fosse um coronal, tá? Coronal, eu tô vendo o apêndice esticar, porque a pessoa deu um zoom aqui nisso aqui, tá? Mas isso aqui eu tô vendo o fêmur de um lado e fêmur do outro. Ela deu uma cortada para aumentar essa região do apêndice e ficar bonita a foto. Olha nessa foto como tá legal a gordura densificada, ó. Bem legal. Aqui é gordura normal, escura. Gordura normal, escura. E olha aqui, essa gordura todinha ao redor do apêndice bem densificada. Aqui num corte sagital, tá? Corte sagital. A coluna vai estar aqui atrás. E aí eu tô vendo o apêndice bem espessado, bem aumentado aqui, tá bom? Às vezes você tem um apendicolite, às vezes. Não é obrigatório, tá? Beleza. Próximo caso. Idoso. Idoso, pessoal. Quando tá com dor na barriga, a gente acaba pensando geralmente diverticulite. Não tem, é coisa muito comum de gente idosa. Então, aí vocês apresentaram muito bem no teatrinho, né? A questão da constipação, a questão de não comer fibra, às vezes uma alteração do hábito intestinal, tá certo? História familiar, tabagismo. Então, tem alguns fatores que fazem isso acontecer com mais comumente, tá certo? Então, a gente vai ter os divertículos, né? A pessoa tem um divertículo e aí um dia vai inflamar um deles, tá? Então, o que é que eu vou ver? Eu vou ver um segmento de cólon, isso aqui é o cólon sigmoide, ó, isso aqui é o sigmoide. Então, eu tô vendo um segmento de intestino com gordura densificada. Olha o diâmetro desse cólon, tá mais largo do que aqui, por exemplo, ó. Então, assim, aumento das dimensões do órgão, densificação da gordura, realce ao meio de contraste. Isso aí você pode dizer para todos, galera, para todos. Você vai te perguntar quais são os critérios, você, tranquilo, eu sei. Tipo assim, qualquer abdômen agudo vai ser isso, entendeu? Então, não precisa ficar batendo muita cabeça. Tem a questão do diâmetro, que às vezes é diferente, mas na base é isso, tá? Se vocês saírem da faculdade sabendo disso, é fantástico. Então, espessamento da parede, né? Espessamento da parede, gordura densificada, realce ao meio de contraste da parede. Então, são critérios, tá? Eu vejo divertículos, tem alguns divertículos aqui, tá? Então, deve ter tido alguma inflamação de algum divertículo. É assim que você dá o diagnóstico, tá? Outro caso, mulher de 44 anos, com IMC, né, gordinha, gesta G4 para 4, chegou ao hospital com dor abdominal de forte intensidade no hipocôndrio direito, desencadeada após a ingestão de gordura. Né? Isso é muito típico de colecistite, né, pessoal? Então, colecistite, o que é que você vai ter? Você vai ter um cálculo impactado no infundíbulo, tá bom? Então, você vai ter a vesícula biliar, aumento de dimensões da vesícula, espessamento da parede da vesícula, densificação da parede da vesícula e um cálculo impactado na vesícula. Aqui tem um cálculo, ó, por exemplo. A gente vai ver isso aqui melhor nesse módulo que vai vir, né? A gente vai falar melhor disso aqui no próximo módulo. Deixa eu ver o que mais. Pancreatite. Pancreatite, a história clássica, uso de álcool,
né? Ou cálculo biliar, tá bom? Então, o uso de álcool vai ter uma história de um cara que teve uma ingestão demasiada, às vezes carnaval, alguma coisa assim, que ele fez uma exacerbação muito grande, tá bom? Ou então, que é a causa principal do Brasil, né? Mas, do mundo, a causa principal são microcálculos da vesícula biliar, que migram para a região do ducto pancreático principal, tá certo? E aí, com isso, entopem o ducto e aí o pâncreas inflama. Geralmente, pessoal, primeiro exame, ultrassom. Ultrassom é o primeiro exame. O diagnóstico não é dado pelo ultrassom. É importante vocês saberem disso. O diagnóstico de pancreatite é dado pela clínica e pelos exames laboratoriais. Então, eu vejo que a amilase está alta, a lipase está alta, e a pessoa está com dor, está com história típica, é pancreatite, provavelmente. Por que eu vou fazer ultrassom? Que o ultrassom geralmente não vai me mostrar nada no pâncreas. É justamente para ver se tem cálculo na vesícula biliar. Tá certo? Então, eu vou fazer ultrassom para ver se tem cálculo na vesícula. Porque se tiver cálculo lá, pode ser que tenha um cálculo impactado lá no pâncreas. Tá certo? No ducto pancreático principal. É por isso que eu faço. E aí, acabou. Eu deixo quieto. Fiz o exame, o resto do abdômen vai estar todo normal, então eu excluí doenças, né? Excluí tudo. E aí eu vejo como esse paciente vai evoluir. Se ele estiver piorando, aí eu vou pedir uma tomografia. Então, a tomografia ela serve para critério de gravidade. Eu já sei que ele tem um diagnóstico de pancreatite, eu já sei o diagnóstico dele. A clínica me disse, a história me disse. Tá? Fez ultrassom, o ultrassom me mostrou que excluiu doença em outros lugares, então é pancreatite. Tá? Então, se ele está pior, eu vou pedir a tomografia. A tomografia, geralmente, ela é capaz de me mostrar algumas alterações, mas alterações, quando é uma pancreatite leve, pode ser que ela não me mostre nada. Mas aqui, especificamente nesse caso, esse daqui já tá o pâncreas destruído, ó. Pâncreas bem destruído, com áreas de necrose, tá? Necrose gordurosa, tá bom? Aqui. Como o pâncreas acaba ativando, a pancreatite, a ativação dessas enzimas, né, de forma errônea, elas se ativam, né? Então ela vai digerir a gordura ao redor das estruturas do pâncreas. Então, você vai ter gordura peripancreática toda digerida, né? Não fica só densificada, fica com líquido, tá? Então, isso aqui tudo é líquido. Essa cor aqui, pessoal, é cor de água, tá? Isso aqui é cor de água. Então, você tem áreas de coleção mesmo, tá? De acúmulo líquido. A gente costuma falar coleção, para o leigo, o nome coleção denota infecção. Por isso que a gente geralmente não usa esse nome, coleção, se a gente não acha que tem pus. Quando a gente vê líquido livre, por exemplo, seria esse caso, a gente chama líquido livre, eu já estou dizendo, né? A gente chama de líquido livre, porque a gente não sabe se tem infecção aqui. Tá? Então, é uma forma de distinguir o que é coleção e o que é líquido livre. A gente pode até dizer que tem uma área de acúmulo líquido, parece que está ali acumulado. Talvez fique infeccioso, talvez fique. Se ficar, com certeza a gente vai chamar de infecção, de coleção, tá? Mas se não ficou, se eu não tenho certeza, eu e o mundo, né? A gente chama de área de acúmulo líquido, tá? Então, seria o caso aqui. Então, diga. Então, o único que eu já começo com acontecer é a diverticulite. É o único. Porque ela não é capaz de dizer, o ultrassom não é capaz de me dizer isso, tá certo? Mas eu não faço nenhum ultrassom para descartar as outras coisas. Você vai logo para a que a gente descarta. Até porque o paciente é idoso. O paciente é idoso, então a gente não tem tanto estresse com essa questão de radiação. A gente fica mais preocupado com o jovem, tá? Cara, tem menos de um minuto. O último caso é justamente gravidez ectópica. Gravidez ectópica, pessoal, vocês não podem sair da faculdade sem saber que se mulher jovem tiver com dor abdominal, não importa, é típica de apendicite, é típica de do escambau, você tem que pedir beta-HCG, porque a pessoa morre. A história é sangramento vaginal. A pessoa morre, tá? Então, assim,